E se a verdadeira força fosse não precisar perdoar? Perdoar é nobre, não nos enganemos, perdoar é muito nobre, mas e se fosse o ideal, fosse ir além do perdoar? É muito interessante que este prefixo perdoar, ou seja, torna a palavra doar muito mais, ou seja, per representa aqui o completamente e o doar, então é doar-se completamente. E é engraçado que, à semelhança, por exemplo, da química, que é algo que eu não domino, mas fui investigar, nós temos o perclórico, salvo erro, em que é, dentro dos ácidos do cloro, aquele que tem mais oxigênio. Então, o perfil que super, como peróxido, está sempre ligado a uma estrutura muito especial que vai além do comum, ou seja, representa uma autossuperação, aquilo que é comum. E realmente o perdoar vai muito além do que doar. Implica muito mais do que simplesmente doar algo. Perdoar é muito mais forte, muito mais profundo do que simplesmente o doar. E aqui a questão é, mas perdoar não é o ideal? Então não devemos perdoar? E obviamente já entendeu onde eu quero chegar. Não é. Perdoar é muito importante. Perdoar é algo que é bastante nobre, mas o ideal é não ter de perdoar. O que é que isto quer dizer? Quando eu tenho que perdoar alguém, que é muito diferente de eu simplesmente esquecer uma falha, perdoar é como que uma liberdade aqui radical de eu respeitar que o outro também pode falhar e que eu posso permitir-me ser violentado. Observe que é permitir-me que eu seja violentado ou que alguém violente os meus valores no seu processo de aprendizagem. E eu perdoo porque eu entendo que faz parte daquela aprendizagem. Claro que se a pessoa continuar a reincidir o erro, eventualmente esse perdão pode movimentar-se de forma diferente. Mas o perdoar implica que há uma transição de uma emoção, de algo que não foi tão positivo, mas eu dou uma margem, digamos assim, de confiança para que a pessoa melhore, para que a pessoa se aperfeiçoe. Afinal, todos nós erramos, todos nós precisamos errar para aprender. Então, o perdoar implica quando alguém nos afetou de alguma forma e nós damos-lhe mais um degrau de liberdade para que essa pessoa, digamos que faça melhor e aprenda com todo esse processo. É interessante que tem uma máxima do professor de Rose que diz: dar uma segunda oportunidade é dar uma oportunidade a que a pessoa repita exatamente o mesmo erro. Isto não significa que não é para dar segundas oportunidades, significa apenas que nós temos padrões de comportamento e não necessariamente a pessoa, por errar uma vez, aliás, se ela errou uma vez, eventualmente já errou mais, não necessariamente ela consegue alterar um comportamento de um momento para o outro. Então, muitas vezes a pessoa errou, nós perdoamos e a pessoa continua a errar, porque ainda não houve tempo de maturidade desse comportamento. Mas perdoar é sempre nobre, porque implica em mim uma mudança emocional, com uma sublimação emocional de algo que eu poderia ficar chateado, mas eu vou perdoar, permitindo essa, essa evolução ao outro, evolução ou não, isso vai depender dele, mas esses graus de liberdade para que o outro possa errar outra vez, possa aprender, possa progredir, sem que isso vá beliscar o nosso relacionamento. Então, Eduardo, porque é que o tema deste podcast é que o ideal é que não precisássemos perdoar? Porque o facto de eu perdoar, o facto de eu ter sentir algo que me afetou, e eu agora vou dar aqui um jeito, tá bom, eu vou perdoar esta pessoa, vou transmutar uma emoção de, de afetação, uma emoção de sentimento de falta de respeito ou sentimento de invasão, por uma emoção de conciliação, uma emoção de conexão com o outro. Há uma troca, o que é muito interessante, o que é muito desejável e sinaliza já uma ótima índole, sinaliza uma ótima índole dessa pessoa. Então porquê é que não é desejável? Não é desejável não porque não seja bom, mas porque há outro nível acima do perdoar. E qual é que é esse nível? O que acontece é que quando nos nossos relacionamentos, quando nós vamos interagir no dia a dia, vamos criando expectativas e vamos esperando que os outros se comportem perante as expectativas que temos deles, e os outros cometem erros, os erros invadem o nosso espaço vital, geram uma pressão interna muito semelhante a quando alguém nos coloca a mão muito perto, nós sentimos-nos invadidos por aquela atitude, por aquele tom de voz, por aquela ação, por aquela atitude, e o que vai acontecer é que
Se eu tiver que perdoar, significa que aquela pessoa, antes de perdoar, ficou afetada por aquele comportamento. E o próximo nível que eu gostava de deixar aqui como recomendação é nós trabalharmos-nos de forma a que eu não preciso perdoar porque eu não fiquei afetado com aquele comportamento. O não ficar afetado não significa que eu não tenha que me adaptar ao comportamento, não tenha que comentar algo, mas verdadeiramente, emocionalmente, não me afetou. Significa que eu não tenho que perdoar nada porque eu não tenho nada que tenha sido alterado em mim pela ação do outro. E claro, estamos a falar aqui numa escala, há coisas mais simples, há pessoas que no trânsito têm dificuldade em perdoar o outro motorista quando apita, quando buzina, e essa escada de desafio vai subindo. Mas o ideal é quando nós vamos desenvolvendo uma capacidade de autoestima cada vez maior e que nós não nos sentimos ameaçados quando o outro fala mais alto, fala um bocadinho torto, nos critica de forma não correta, de forma veemente e não interessante, porque a nossa autoestima está mais forte, eu garanto a mim mesmo, eu não deixo de precisar que os outros me aceitem para eu reconhecer em mim o meu próprio valor. E isso é interessante. Sabemos que a autoestima não pode ser nem muito mais, nem muito menos. Temos ali uma zona muito interessante que temos que alavancar. Nós, portugueses, temos praticamente todos, com exceções, mas praticamente todos temos carência de uma autoestima mais forte. Então, é importante nós desenvolvê-la. Acabei de gravar agora um vídeo, um curto, aqueles vídeos curtos do Reels, sobre as formas de dizer desculpa. E uma delas, encaixa aqui perfeitamente, é uma desculpa de superioridade, que é uma desculpa em que a pessoa diz desculpe, desculpe lá, e ele, nariz no ar, ou do inglês, I beg your pardon, eu estou a pedir desculpa e ao mesmo tempo a cobrar o outro. O que significa que estou-me a colocar num patamar superior ao outro, porque o outro errou e eu não errei. Enfim, é uma desculpa que tem essa mecânica entre os dois. Mas voltando aqui para o nosso podcast, ter essa autoestima de quando o outro fizer alguma coisa errada, eu nem ter que agir com superioridade nem com inferioridade, porque eu tenho capacidade de encaixe que as pessoas erram e eu vou-me adaptar sem emoção significativa. Porque qualquer tipo de comunicação, se ela não tiver emoção significativa, ela é muito mais eficaz. Porque se eu falar e, olha, pá, isto não correu bem, estou aqui um bocado afetado, já coloco sobre a mesa emoções densas e o outro vai interpretar toda a comunicação sobre esse contexto. Então a melhor forma de não ter que perdoar é eu estar tão forte, tão blindado, que aquilo que os outros fazem, que eventualmente invade normalmente as pessoas, a mim, apesar de eu ter que me adaptar, de comentar com a pessoa, olha, estou-me a sentir um pouco desrespeitado com esse tom de voz, está tudo bem contigo? Enfim, comunicar com a pessoa. Se eu tiver que dizer que estou-me a sentir desrespeitado por esse tom de voz, que eu dei agora o exemplo, já não é o ideal. Porque o ideal seria dizer, olha, está tudo bem contigo, como estás? Porque quando eu digo que estou-me a sentir desrespeitado, já é em último limite, já para dizer, olha, vou entrar em cordialidade distante, porque já não tem mais como eu resgatar este relacionamento. Porque já implica uma cobrança, não direta ao outro, mas de sinalizando que a mim próprio não está bom. Então o outro fez algo que me afetou. Eu posso simplesmente perguntar, olha, está tudo bem, como é que tu estás? Está tudo bem contigo? Estou preocupado. O que sinaliza que eu não fiquei afetado, mas reconheci que a atitude dele não é comum, ou não é uma atitude normal, e então eu vou comunicar ver se está tudo bem, porque aquela comunicação não é normal. E eu vou comunicar sem me sentir afetado. Como é que eu posso desenvolver esta autoestima? Só terminando aqui o raciocínio anterior, porque quando eu cobro, eu estou a invadir também o espaço do outro. O ideal é que quando eu não preciso cobrar, mesmo numa separação, mesmo num embate de um carro, por exemplo, num trânsito, eu não preciso cobrar ao outro o comportamento dele. E não obstante, posso até levar a pessoa ao tribunal, porque divergimos, mas sem ter que cobrar o comportamento dele. E isso tem a ver com uma forma de comunicar mais sofisticada, cujo único objetivo são as suas emoções. É eu cuidar deste mundo interno que é aquilo que eu sinto e aquilo que vai comigo. Muitas pessoas, e quase todos nós, somos educados de uma forma não é muito inteligente. Se nós notarmos, às vezes, temos um embate a meio do dia no trânsito e as pessoas arruinam o dia por causa daquilo. Ficam doentes o resto do dia. As pessoas emocionam-se
por uma batida no trânsito, ou porque a pessoa no trânsito fez lá uns gestos, ou alguém disse alguma coisa e nós inutilizamos aquele dia, um dia de vida, inutilizado por uma falta de maturidade e de gestão emocional. Não significa que as emoções sejam fáceis de gerir, nada é fácil de início, também não é rocket science, é muito fácil saber exatamente o que tem que ser feito. Aliás, há tratados com 2000 anos a dizer as emoções fazem-se assim e nada mudou na realidade. A emocionalidade humana não mudou nos últimos 2, 3, 4, 5 mil anos. Tecnologicamente somos pessoas completamente diferentes, mas como dizia um grande amigo meu e meu professor, como dizia o professor De Rose, antigamente o povo queria pão e circo, hoje em dia quer pão ao chocolate e circo de soleil. Mas não mudou o estímulo, apenas há um refinamento tecnológico e um refinamento de conforto e qualidade. Como é que eu vou reforçar a minha autoestima? Como é que eu posso tornar mais blindado? Então a autoestima ela é desenvolvida, certamente teremos um podcast só para ela, mas tem várias formas e a principal é eu expressar-me de uma forma cada vez mais autêntica, natural e expressar tudo aquilo que eu sou. Se pensarmos numa criança que nunca pode fazer nada e apenas ouve a palavra não podes, não podes, não podes, estamos a criar uma criança com fraquíssima autoestima, porque ela começa a delimitar a expressão pessoal. Como é que eu aumento a minha expressão pessoal? Nós fazemos nas aulas, começando pela parte corporal, começando a trabalhar, retirar tensões e ganhar, dar ao corpo uma posição de autoestima. Posso e devo aumentar a minha autoestima, a minha expansão e expressão emocional, que é aprender a expressar as minhas emoções e a sinalizar que elas merecem respeito, mesmo quando são emoções que não são desejáveis. Está muito triste. Eu tenho direito a ficar triste. E é algo que me assiste. Eu tenho que viver essa tristeza, senti-la, perceber o que é que está lá. Não fugir. Ah, não posso ficar triste. Não, se está triste, pode. Aliás, não só pode, como está. Então tem que se encarar as emoções nesse formato. Também emocional e principalmente, perdão, também mental, ou seja, uma expressão mental, expressão das ideias, quem gosta da escrita, expressão de comunicação e principalmente expressão dos valores que são aquilo que eu mais valorizo na minha vida. Quando falamos de valores, não falamos de todos os valores, falamos daquilo que nós chamamos Emotional Foundation, que são os valores, o trigo do joio, aquilo que é realmente importante para a sua personalidade. E, ao mesmo tempo, aquilo que é o seu objetivo de vida. Então, se o seu objetivo de vida, aquilo que o realiza na sua vida, por exemplo, é escrever, você está numa profissão em que não escreve, inevitavelmente torna a sua autoestima mais baixa, porque a sua vida não tem o mesmo caudal, o mesmo propósito, o mesmo objetivo do que outras vidas que são ligadas ou seja, como se aquilo que eu faço hoje na vida está ligado àquilo que eu quero ser daqui a 10, 15, 20 anos e que faz sentido mesmo no meu momento da minha morte. É algo que tem muito valor para mim. Aí a nossa autoestima sobe em flecha. O tema hoje não é autoestima, fica para outro podcast, mas é entrar numa visão de que se eu tenho que perdoar, significa que eu tenho boa índole, mas não estou ainda no perfect spot, não estou ainda no nível ideal. O ideal é que eu não fiquei minimamente afetado, eu vou simplesmente comunicar por uma questão de cortesia, de relações humanas, porque emocionalmente eu fiquei limpo. Um abraço e até ao próximo podcast.